Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, um programa bem pensado e preparado para você, com temas pertinentes a toda a nossa sociedade brasileira. E a ideia aqui você já sabe, queremos que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é consequências emocionais do isolamento. Desde o início da pandemia, nos deparamos com uma nova realidade, de nos mantermos distantes uns dos outros. Mas esse distanciamento deve ser encarado como um sofrimento? Nossos convidados irão nos ajudar e conversam com a gente via internet. Primeiro temos Adriana Santos, que é psicóloga junguiana, especialista em psicologia analítica, profissional com aplicação da técnica EFT, técnicas de libertação emocional. Boa noite, Adriana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Também recebemos Ivan Santana Rabelo, psicólogo, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em psicologia do trabalho no laboratório Fator Humano. Boa noite, Ivan. Obrigado por estar aqui com a gente esta noite. Olá, Ronaldo, psicóloga Adriana, aqueles que estão nos assistindo, boa noite. Bem, a nossa repórter Gabriela Leite conversou com duas pessoas que estão tendo experiências diferentes no isolamento. Vamos acompanhar. Oi, Ronaldo. Nem todo mundo lida com esse isolamento social, com a pandemia da mesma forma, né? Esse período de ficar em casa pode sim gerar muita dor e muito transtorno para as pessoas. A gente está aqui por Skype com a Caroline, que está passando por uns momentos difíceis, né, Carol? E que para você não está sendo tão simples assim lidar com esse período de isolamento, né? Desde o começo dessa pandemia, em março, quando eu comecei o isolamento por conta de ter sido liberada do serviço, tem sido bem difícil para mim. Tenho conversado, moro com a minha mãe, tenho conversado com ela que assim, sempre um dia após o outro. Eu já lidava com a ansiedade bem antes de tudo isso, mas ficar em casa isolada piorou muito essa ansiedade. Tento pensar que eu não estou isolada em casa, estou em casa me protegendo de tudo que está acontecendo. Então, tem dias que são bons, que eu consigo ser produtiva, mas tem dias também que eu sou totalmente improdutiva, que eu só quero ficar na cama, então é bem difícil. Antes da pandemia, eu já tinha buscado ajuda médica, eu tomava remédio contra a ansiedade, ela estava mais controlada até assim o final do ano passado. E aí eu comecei um novo emprego no começo do ano, as coisas foram acontecendo e parei de tomar o remédio e fiquei aí de buscar um médico novamente. E aí tudo isso aconteceu e eu não busquei ajuda médica ainda. Então, assim que isso melhorar, eu espero de novo poder ir no médico, porque é uma angústia muito grande, é uma coisa que me afeta de muitas formas. Então, quero sim buscar uma ajuda para poder viver a vida normal novamente. Mas, por outro lado, tem gente que está conseguindo sim driblar esse isolamento social. É o caso da Júlia, que está aqui por Skype com a gente, está conseguindo lidar com esse isolamento de uma maneira mais tranquila, né, Júlia? Eu tenho ocupado minha cabeça com projetos. Eu tenho começado a estudar uma pós de design de interiores esse ano, então eu ocupo a minha mente estudando, divulgando meu trabalho no Instagram. E também eu ajudo a minha irmã, que ela tem 5 anos e está fazendo também o IAD, né, da escolinha. E ela está nessa etapa de aprender a ler, aprender a escrever. Então eu ajudo bastante ela nisso. E, Júlia, por incrível... Desculpa. Acho que importante também é a gente ocupar a nossa mente e evitar o máximo de notícias ruins. Tirar um tempo para ver as notícias, mas não ficar muito focado nisso. Eu acho que eu tenho me amadurecido muito nesses tempos. Eu sinto uma mudança em mim. Eu sinto que eu consigo não só estar mais produtiva, mas como uma pessoa melhor, uma pessoa que consegue lidar melhor com a situação, que acaba se conhecendo melhor.
E você, com esse período que você está aprendendo de fato, o que você falaria? Qual conselho você daria para as pessoas que estão meio baqueadas, que não estão conseguindo lidar com tanta tranquilidade quanto você? Eu acho que a gente tem que nos mostrar que somos fortes, que apesar de tudo, na fraqueza tem a fortaleza, né? Então, a gente pode achar que não tá tão bom assim, que estamos fracos, que a gente não aguenta, mas a gente aguenta sim. A nossa maior qualidade é a nossa força e que juntos vamos sair nessa. Nós vamos conseguir. Cada pessoa reage de uma forma, mas a impressão que eu tenho é que o mundo estava girando e de repente ele parou. E todas as pessoas tiveram que lidar com isso de alguma forma. Vamos falar das consequências disso? Vamos começar com a Adriana, por favor. Então, Ronaldo, quando a Júlia ela fala que ela se distrai com a irmã, que ela faz o trabalho dela, isso é muito positivo, porque ela traz para ela toda a energia positiva que existe dentro de si. E quando a outra moça, ela relata que ela já tem ansiedade, e o quanto a ansiedade, ela bloqueia mesmo. Ela precisa continuar a procurar uma ajuda, seja ela psicológica, que dá para fazer online, e ir atrás do psiquiatra dela e tomar as medicações, pois a ansiedade, ela é uma dor que é real e a pessoa sofre mesmo. Então não tem como comparar os dois casos. A gente vê que são casos distintos, cada um reage com a força que tem, né? Ivan. Bom, é muito legal essas contribuições que a Adriana trouxe, sobretudo no sentido da gente entender que não existe uma fórmula pronta, que as pessoas não vão reagir da mesma forma, porque nós somos pessoas diferentes, do ponto de vista da personalidade, das capacidades cognitivas, do quanto é resiliente ou não. Cada um de nós é um ser único e, nessa medida, a gente sempre tem que pensar que o que era considerado um padrão, uma regra, nós estamos vivendo um tempo novo. E nesse tempo de pandemia, ela é uma novidade para os profissionais da área da saúde, ela é uma novidade para os pesquisadores, ela é uma novidade para a ciência. Por que não ela não seria uma novidade também para nós, né? Que estamos também vivenciando essa pandemia. Portanto, o caso da Júlia, o caso da Carolina refletem diretamente posições distintas sobre uma situação que estamos vivendo e que é muito parecida, né? Não existe um padrão, existem formas de se viver e cada um tem o seu jeito, né? Sim. Bom, a gente sabe que nessa realidade muitas pessoas precisam sair para trabalhar ainda, serviços essenciais. Mas existem aquelas que podem e devem ficar em casa. As que ficam, alguns relatos apontam que as que podem ficar em casa estão com muita vontade de sair. Saudade de ir numa praia, de ir ao shopping. Enfim, são várias as situações, né, da vontade de sair de casa. Seria reflexo do imediatismo também que a sociedade vive, né? Tudo é para ontem. Quando precisa parar, a pessoa não dá conta. Como é que é isso, Adriana? Então, tem casos até de amigos que eles falam assim, que vontade de ir à praia, que vontade, que eu moro muito perto, muito próximo do shopping aqui em São José. E a vontade, ela é grande, porque a gente, de alguma forma, nós nos sentimos vivos, a gente faz troca com as pessoas, mesmo se nós não falarmos, mas a gente está passeando, está vendo coisas bonitas, está escutando uma música agradável que está tocando no shopping. O mar, por si só, ele traz uma calma para o nosso corpo, para a nossa alma, que é inacreditável como o mar faz bem para a gente. Então, eu vejo que é difícil mesmo nós ficarmos fora daquilo que nós já estávamos acostumados. E a gente ficar com a nossa liberdade retida. Isso complica tanto. E o quanto essa pandemia ela tem nos ensinado a trabalharmos com essas questões pessoais. Olhar um pouco para cada um, olhar para o próximo, olhar para si mesmo e você ter entendimento que tudo mudou. Daqui para frente as coisas vão ficar bem diferentes. Ivan? Nós estamos vivendo um momento de instabilidade emocional, né?
o que a Adriana traz realmente reflete essa questão de que a gente pode aproveitar esse momento para desenvolver habilidades, aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo é um momento de cobrança, é um momento que o Ronaldo trouxe a questão do imediatismo, né? O que é o imediatismo? É eu querer, nesse momento de isolamento, fazer coisas agora, neste momento, reflexo da sociedade do século XXI, né? Uma sociedade imediatista que quer tudo na mesma hora. Nesse momento de isolamento, a gente está sendo privado de muitas coisas. Então, eu tinha me programado para ler 3 livros, 5 livros, tinha me programado para colocar as minhas habilidades manuais em prática, fazer exercícios, mas, de repente, eu começo a observar que em algumas semanas eu consigo fazer isso, em outras semanas eu não consigo. Essa instabilidade emocional é certamente um dos fatores que vão gerar essa ansiedade, né? Em alguns casos de depressão, eu não sei se eu posso dizer a maioria dos casos, aí vocês vão nos ajudar, né? Mas sabemos que algumas pessoas se isolam. Característico, né? A pessoa está com depressão, ela não quer contato com o outro. Mas no caso da obrigatoriedade do isolamento, com a presença até mesmo dos familiares que não ficavam todas as horas do dia juntos ali, isso pode complicar o quadro de depressão da pessoa, porque ela está vivendo o isolamento de uma outra forma, ela está sendo obrigada a estar com os outros familiares que ela, às vezes, talvez não queria muito próximo delas ali dentro da casa. Adriana. Então, o que eu percebo, Ronaldo, que existe uma questão do diálogo. A família, ela precisa estar atenta a essa pessoa que está com depressão, porque a gente não pode isolar essa pessoa totalmente, ela precisa de ajuda. A gente precisa estimular essa pessoa que está com depressão, fazer com que ela tire o pijama, que ela tome um café, mesmo que seja no quarto, onde ela se sentir melhor. E a gente prestar atenção nos olhos e no comportamento dessa pessoa, porque nós não vamos tirar a pessoa da depressão da noite para o dia, mas nós podemos arrumar meios para que ela se sinta confortável e respeitada também naquele isolamento dela. Ivan? Há um entendimento de que existe uma oposição contrária entre a ansiedade e a depressão, né? Como se fossem polos opostos. Na verdade, a gente precisa entender que sintomas de estresse elevado, ansiedade, baixa tolerância à frustração podem ser atenuantes para que se tenha um aumento na sintomatologia depressiva. E vice-versa também. A gente tem pessoas que têm quadros de depressão que podem começar também a desenvolver quadros de ansiedade em função desse medo, dessa angústia, desse estresse causado em situações novas, né, em situações diferentes como a que a gente tem vivido. O medo, ele é um dos fatores que certamente influenciam tanto aspectos da ansiedade quanto da depressão. A Adriana trouxe uma coisa muito interessante, que é a questão de se criar uma rotina importante, mesmo durante esse processo de isolamento. Né? Então, essa questão de se trocar, colocar uma roupa diferente do pijama, de se organizar, tomar um café, isso tudo são dicas para que a gente possa aproveitar esse momento de pandemia e tentar criar rotinas que tirem esse medo, essa ansiedade que a gente tende a desenvolver se ficar ali numa sensação de que não estou fazendo nada, né? Não estou sendo produtivo. Existem gatilhos para desencadear a ansiedade ou as dificuldades com o isolamento? Hein, Adriana? Sim, principalmente a gente fala a preocupação excessiva que muitas pessoas, elas acabaram sendo despedidas do trabalho. E o que causa essa preocupação nessa pessoa de olhar para a família e falar assim, como eu vou conseguir manter a minha família? Ou como eu vou ajudar o meu pai, a minha mãe? E as pessoas, elas também ficam na expectativa da apreensão. Será que eu vou conseguir um emprego novo? Será que eu vou conseguir me recolocar no mercado com essa pandemia? Hoje nós temos essa possibilidade de trabalhar online. E eu acredito sim que essa pessoa, em algum momento, ela vai conseguir
se colocar no mercado de novo, mas o mercado novo, virtual, e que até essa pandemia passar, coisas boas ainda tem para acontecer. E a gente tem como trabalhar tudo isso. E o Ivan fala da ansiedade. É verdade, existe uma ansiedade que ela, assim, eu vou até brincar, uma ansiedade saudável, que nos impulsiona, por exemplo, que a gente tem que enfrentar. Nós temos que enfrentar uma entrevista, nós temos que enfrentar para aprender a dirigir, nós temos que enfrentar uma prova. Eu vejo que também existe essas possibilidades. Agora existe essa possibilidade de trabalharmos com ansiedade e para nos mantermos mais conscientes, focados, equilibrados, que isso mantenha uma sanidade mental muito boa. Ivan? Eu sempre gosto de falar dessa definição de gatilhos, né? Gatilhos são estímulos que o cérebro recebe para a tomada de decisão, né? Uma das formas da gente observar o que são esses gatilhos nas nossas vidas é observar as nossas reações, né? Quando você observa uma música e ao ouvir aquela música você tem uma sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, aquela música em específico, ela pode ser um gatilho positivo. Os gatilhos podem ser positivos para a gente tomar decisões e ter sensações de prazer, de felicidade. Ao mesmo tempo, os gatilhos, eles também podem ser negativos. Então, ficar atento, olhar para as reações, né? Se você percebe que ficar pensando num aspecto do passado, em algo que lhe cause saudosismo, mas que te gere uma sensação negativa, isso é um gatilho que não é um gatilho positivo. Então você poderia, sabendo dessa sua reação, evitar nesse momento de isolamento, onde a gente está com uma instabilidade emocional maior, evitar esse tipo de gatilho. E tentar procurar esses estímulos, essas coisas legais que acontecem com você, que estimulam e dá vontade de fazer mais, ter prazer, ao invés de ficar olhando para os estímulos negativos. Uma coisa específica da ansiedade, tentando resumir, né, brevemente, é claro que não está relacionado só a isso, mas ansiedade tem muito a ver com uma perspectiva em relação ao futuro, às vezes muito alta. Talvez, nesse momento de pandemia, se concentrar com o presente, com o que eu consigo fazer agora, com o que eu posso fazer nesse momento, ao invés de gerar muito pensamentos futuros, ficar pensando naquilo que eu não consigo fazer, não é legal. Eu acho que trazer para o presente pode ser uma boa dica para disparar gatilhos muito mais positivos do que negativos. Dentro de uma casa, vamos dizer, com os gatilhos negativos, vamos dizer que tem um casal, e aí gera ansiedade, os dois estão ficando em casa, um dos dois pode ter perdido o emprego. Como lidar com isso? Porque as relações podem se desgastar e o casamento pode, infelizmente, chegar ao fim. Como lidar com isso dentro de casa, Adriana? Olha, o casal, quando ele entra nessa ansiedade, Ronaldo, ele precisa ficar atento, porque talvez o casamento já não estava muito bom. Isso é um fato. E o quanto esse casal precisa de ajuda, o quanto esse casal ele pode buscar uma terapia para que ele possa se posicionar e um ao outro se compreenderem. E o que eu vejo também, o importante, é do respeito mútuo. E talvez esse casal nem conversasse muito. E eles vão aprender, reaprender, né? E se esse reaprender cria possibilidades de uma união, é tão interessante que tem uma pessoa que me relatou mais ou menos assim, tive que ir com o meu marido para um outro lugar, que nós entregamos o apartamento e nós fomos para a casa da roça. E lá nós dois construímos uma outra casinha para fazer um ateliê, para a gente conseguir se entender. E funcionou, e as pessoas vivem bem assim, né? Então a gente busca meios para que nós possamos unir um ao outro. E se ocorrer mesmo essa separação, não foi por causa da pandemia, foi por questões emocionais que já vinha com os problemas de lá de trás, né?
Ivan. Retomando essa questão em relação aos gatilhos, né? Eu gostaria de trazer, desse caso do casal, 2 gatilhos importantes, né, que a gente poderia pensar. Um primeiro gatilho negativo é a questão da urgência, bem trazida nas primeiras questões aqui do debate, né? Eu acho que essa questão de querer que as coisas sejam resolvidas naquele momento, que as discussões se resumem exclusivamente àquilo que está acontecendo, a um momento de estresse, tudo isso é negativo, são gatilhos negativos, essa questão do imediatismo, da urgência, assim como também do ponto de vista da antecipação. Um dos gatilhos que atrapalham muitos relacionamentos amorosos estão relacionados ao gatilho da antecipação. Em vez de eu viver o momento presente, eu estou preocupado em como vai ser no futuro. E cobrar essa certa exigência do meu parceiro, da minha parceira, pode certamente gerar muito mais estresse, fadiga entre o casal. No contraponto, um gatilho positivo é o gatilho bem trazido pela Adriana da questão da reciprocidade. Tem uma frase famosa, né? Gentileza gera gentileza. Eu acho que a gente precisa começar a pensar que usar esse gatilho no casal, né? O que eu poderia fazer de gentileza para o outro, ao invés de criticá-lo, e pela gentileza, pelo afeto positivo, eu ir mostrando para ele novas formas de mudar o seu comportamento, né? Nem talvez seja uma questão de mudar, mas uma questão de ir um aceitando quais são as características do outro, né? E no momento de confinamento, acaba que o casal às vezes fica muito mais tempo junto, né? Então talvez também eles tenham momentos onde um possa ir para o quarto, um para o ateliê, o outro possa ir fazer uma outra atividade, que eles tenham momentos em conjunto, mas tenham momentos também de individualidade. Bom, eu queria falar o seguinte, as pessoas tinham um ritmo, vamos aí colocar uma família que pai, mãe e seus filhos, ainda crianças, e eles tinham a rotina do horário de acordar, de preparar as crianças para ir para a escola, deixar na escola, ir trabalhar, voltar, buscar as crianças, voltar do trabalho, buscar as crianças, ir para casa, enfim, tem toda uma rotina dentro da casa. E de repente tudo parou. Quando tudo parou, eles se deparam com uma nova rotina, eles têm que criar uma nova rotina dentro de casa. Isso fica um pouco complicado para eles, tem consequências. Vamos lá, Adriana? Então, Ronaldo, é tão importante que os pais, nesse momento da pandemia, que a família ela está unida, o pai ou a mãe, na verdade os dois, eles precisam deixar as crianças calmas, precisa conduzir, falar a verdade, o que está acontecendo, porque se o pai ou a mãe, eles ficam ansiosos, com certeza isso vai interferir na criança, a criança vai ficar amedrontada. Tem criança que eu ouço que ela nem quer sair de casa porque ela acha que ela vai morrer, ou o pai vai morrer, a mãe vai morrer. Então é interessante que na minha época, a minha avó, ela contava histórias, e o quanto a história, ela envolve uma criança e até nos envolve com um processo imaginário maravilhoso. É saudável isso. Brincar com as músicas, né, com aqueles cantos antigos também é fundamental. Colocar limite para horário, para estudar, para entrar um pouco no telefone, que é a internet, para jogar e para dormir também, né? E para se alimentarem. Então, quando a família ela se programa e os pais se mantêm assim saudáveis e não deixa se exacerbar pelo medo também, então isso ajuda muito, né? Que nem o Ivan fala dos gatilhos. É verdade, os gatilhos são esses saudáveis, contar história, brincar, reinventar coisas boas para as crianças. E o adulto fica calmo, que ele consegue também trabalhar, tem uma rotina, a família anda bem. Ivan. Tem um nome para isso, que é o ritmo circadiano, que nada mais é do que o nosso relógio biológico, né? Existe uma relação que é sabido por todos, né, muito complexa entre a nossa mente e o nosso corpo,
né? E o relógio biológico, vai ser interferido por essa mudança na nossa rotina, antes do isolamento e durante o isolamento. Então é muito importante, conforme a Adriana trouxe, além desses aspectos todos, né, essas dicas que ela trouxe também, pensar sobre aspectos até fisiológicos mesmo, né? Então, rotina para o sistema digestivo, então pensar nos horários de se alimentar, manter uma rotina de alimentação, uma rotina de sono. É muito importante você dormir, ter uma noite de qualidade, porque é durante a noite em que o nosso cérebro vai ter a oportunidade de reorganizar muita coisa no nosso cérebro. Inclusive, uma curiosidade, muitas pessoas falam que têm sonhado mais durante esse período de isolamento, né? Eu ouço alguns clientes dizerem, Ivan, mas eu tenho sonhado muito, coisas que eu nem lembrava dos meus sonhos, parece que agora eu sonho a noite toda. Mas esse momento de transformação, ele é tão complexo que o nosso organismo e o nosso cérebro, durante a nossa noite de sono, tenta também, por meio de figuras e outras imagens da psique, tenta reorganizar isso de alguma forma, e isso aparece para a gente por meio de sonhos. Isso só reflete a importância da gente criar essas rotinas de horário para dormir, para acordar, fazer as refeições, banhar-se, né, um banho quente ou mesmo um banho frio, contribui muito também para um processo de você se estimular, sentir mais energia ou mesmo se acalmar antes de uma boa noite, para ter uma boa noite de sono. Então é muito importante a gente pensar que as nossas células, o nosso organismo, ele também vai influenciar nas nossas emoções, porque existe um conjunto de hormônios que são produzidos a partir dessas nossas interações entre os aspectos físicos e os psicológicos, os psíquicos, que são as emoções, né? É interessante porque, conversando com alguns casais de amigos por mensagem, né, que a gente não consegue se ver agora, o que eles dizem é assim: haja criatividade, eu não estou dando conta mais, porque tem que criar momentos para as crianças, tem que preparar comidas diferentes para eles todos os dias. Bom, isso aí acho que já deve ser comum também, mas acho que soma tudo. Também a questão das aulas remotas, eles têm que acompanhar os alunos com as aulas pela internet. O pai e a mãe têm que cuidar do filho, mas não pode esquecer de se cuidar também, não é? Hein, Adriana? Eu acho que... Pode falar, Ivan. Pode falar, por favor. Eu vou me antecipei aqui, né? Porque eu acho que a Adriana talvez possa completar com mais informações, mas eu queria trazer que esse é um bom exemplo de um gatilho positivo. Quantas vezes a gente ouvia pais falarem fora do tempo de pandemia que sentiam dificuldades em passar mais tempo com os filhos? É muito comum a minha geração, né, falar que precisa trabalhar muito, não tem tempo para estar com os filhos que pedem de presente de Natal, de aniversário, não um presente físico, mas a presença dos pais. Então, tenta olhar para esse momento de forma positiva, né? É a oportunidade que você está tendo de poder estar mais tempo com o seu filho. E isso traz consequências também difíceis, dificuldades, né? Às vezes tem que relembrar matérias da escola que já achava que nunca mais ia precisar rever, mas entender isso como um momento especial, um momento de oportunidade. Um hormônio específico associado à ansiedade, associado à depressão, é a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. E uma das formas da gente aumentar e controlar esse hormônio da ocitocina no organismo é praticando gentileza, tendo um humor mais positivo sobre as coisas, praticando atos de amor. Faça isso na sua família, faça isso com seu filho, porque isso com certeza vai refletir para você de volta. Adriana? Eu percebo que as mães, elas ficam muito preocupadas se elas estão sendo boas mães. E, na verdade, estão sim. Quando a mãe, ela dá a oportunidade da criança se responsabilizar pelas tarefas diárias da escola, é tão gratificante que a criança, ela se sente empoderada, ela se sente grandiosa, e essa mãe
ela vê essa mãe, esse pai acreditando nela. E é tão bonitinho que eu ouço, né, de alguns pacientes falando que isso, quando fala com gentileza, como o Ivan falou, quando fala com carinho, a criança faz a tarefa, cumpre a tarefa, que é uma belezinha. E também existe esse lado da mãe e desse pai, que eles conseguem trabalhar de uma forma bem clara, bem justa, né? E tem outros pais também que precisam cuidar de si mesmo, porque tem pais que entram numa ansiedade tão grande e que ele acha que não é um bom pai nem uma boa mãe, e aí a gente percebe que a casa ela fica desorganizada, as emoções ficam desorganizadas. E tanto esse pai quanto essa mãe, ele precisa de uma ajuda, busca profissionais que são sérios, né? Seja um médico, seja um psicólogo, um terapeuta, para que trabalhe essa questão psíquica, para que a família se sinta bem, né? Engajada. Muito bem. Ô, Adriana, será que existe também uma sensação para as mulheres que elas estão sendo mais cobradas ou elas se cobram mais neste período? Aí depois o Ivan pode complementar também. Eu vejo os dois sentidos. Há mulheres que elas se cobram demais, principalmente as mulheres que elas trabalham, são donas do lar. E esse marido, ele fica distante, e quando ele volta para casa, essa mulher, ela se coloca num papel de uma cobrança muito maior, que ela não deu certo, que não deu conta. E é tão interessante que quando o marido ele chega, ele acalma essa esposa, ela consegue voltar para o lado mais saudável dela, e ela consegue realizar o dia a dia de uma forma mais saudável, tanto para o casal quanto para a criança. E quando a mãe ou o pai não conseguirem, como eu falei novamente, essa mulher, ela precisa buscar ajuda de alguma forma para lidar com essa ansiedade do dia a dia. Tem mulheres que trabalham e foram mandadas embora. Elas vêm com uma ansiedade também muito grande. Elas falam assim, meu Deus, acabou. O que acontece comigo? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir arrumar esse emprego. E ela percebe que calma, respira, né? Relaxa, que eu sei que não é muito fácil, mas você vai conseguir ser recolocado de novo no mercado. Você só precisa manter a calma para que você consiga ver oportunidades e ter foco para aquilo que você quer. Às vezes a pessoa fica tão ansiosa, tão desnorteada, que ela acha que o mundo acabou. E as mulheres, aquelas também, elas são muito fortes, elas não imaginam a força interna que elas têm. Então, mulher por si só, eu também sou uma mulher, nós nos exigimos muito e nós damos conta da gente, dos filhos, do esposo e assim vai. É muito interessante essa questão. Ivan. Eu fico encantado pela fala da Adriana. Eu acho que a família ela é essa grande orquestra, né? E que ela vai depender de todos os participantes, de todos os músicos dessa orquestra, né? É sabido que a mulher ela acaba se sobrecarregando com muitas funções dentro da família e assim como o nosso modelo da Mãe Maria, né? A gente sabe a importância da mulher nesse seio dessa família. E por isso, muito importante que a Adriana falou, que se ela não está conseguindo encontrar harmonia também nisso, ela primeiro precisa dividir isso com o cônjuge, com os filhos. É muito importante que a família entenda também essa sobrecarga dessa mãe e possa ajudá-la. É importante sempre pensar que a gente precisa se responsabilizar pelo bem da nossa família, por aquilo que acontece ao nosso redor e também conosco. Mas também é nossa responsabilidade permitir que as outras pessoas cuidem de nós, que as outras pessoas também possam demonstrar amor. Se a gente sempre deixa tudo pronto e faz tudo sempre perfeito, como que o outro tem um espacinho para poder também gerar amor e fazer carinho e afeto para a gente, né? Então, encontrar esse equilíbrio. E esse papel sempre fica muito forte nos braços das mães, né? Das mulheres. Em nossa pesquisa sobre o tema de hoje, nós encontramos aqui, olha, um artigo que a psicóloga Marilda Vendrame escreveu.
O título é Aspectos Emocionais do Isolamento Social e Suas Consequências. O interessante é que ela fez uma pergunta para dar gancho para ela mesma responder no artigo. Precisamos de um vírus letal para nos parar? Aí ela disse que sim, ele veio com uma força para derrubar inúmeros paradigmas de nossa sociedade. Vocês poderiam trazer para a gente aí um pouco desses paradigmas? Adriana, por favor. Essa questão eu acho essencial. O mundo parou, não fomos só os brasileiros, é o mundo. O quanto esse mundo ele precisa realinhar de novo, estar conectado consigo mesmo e com a própria família. Nós precisamos de mais amor, rever os nossos conceitos, a ordem das coisas e o quanto o amor é essencial, tanto para nós seres humanos e quanto para os animais e a natureza. Nós precisamos lembrar também da questão da solidariedade. Hoje nós temos o que comer, mas nós não sabemos e não colocamos no lugar do outro para ver se falta para o outro. Então, esse chamado para a vida é tão essencial que a gente pode e deve se modificar em questão ao próximo. Olhando para o próximo, a gente consegue sentir uma pureza, uma alma tão límpida que você olha e fala assim, gente, como eu fui egoísta esse tempo todo, como eu pude não observar o outro, como isso. Então, essa é uma grande oportunidade. E a gente percebe também, por que eu comprava tanta coisa, se eu não preciso, eu nem uso, não tenho nem tempo de usar essa coisa. Hoje a gente quer muito. E essa parada no tempo, a gente fala assim, é tão engraçado que até me salvou, porque eu ia comprar uma coisa, eu falei assim, eu não preciso comprar isso. Eu preciso me manter longe dessas vaidades que não são tão necessárias agora. O que importa é a minha família ficar bem. O meu irmão, ou a minha prima, ou minha tia, será que eles estão precisando de mim também? Então, é um olhar para si mesmo e para o outro. Isso eu acho fantástico. Vai lá, Ivan. Há um movimento comum nesses tempos atuais de que as pessoas se cobram muito. Existe um nível de cobrança em si mesmo, em ser produtivo, em ser melhor. É um mercado de trabalho competitivo, é um capitalismo excessivo, né? Então são coisas que vão interferindo na nossa forma de agir e sem mesmo perceber, quando a gente se dá conta, na verdade a gente está fazendo coisas como o exemplo da Adriana, por um impulso. Será que eu realmente tenho essa necessidade? Né? Uma coisa que também gera expectativa e que muitas vezes as informações que a gente busca, né? Então eu fico vendo nas redes sociais as pessoas produzindo, lendo livros, estando nos lugares mais maravilhosos do mundo, com a paisagem mais linda. Então eu fico verificando um excesso de informação, e esse excesso de informação, ao invés de contribuir para que eu possa sonhar com aquilo, mas entender que isso leva um tempo e que existe um tempo para cada coisa, um plano de Deus na nossa vida, mas além disso também, isso pode ser gerador de gatilhos negativos, que é também um excesso de cobrança. Então eu tenho que ler 3 livros durante a pandemia, eu tenho que produzir alguma coisa manual, tenho que fazer um artesanato, tenho que fazer uma atividade física, não estou conseguindo. Então, esse ponto, de novo, reflete as questões do imediatismo, né? A gente precisa entender que esse tempo é um tempo que a gente pode aproveitar esse isolamento, conhecer as nossas reações e pensar, né, o que eu posso fazer sem me culpar para poder ir evoluindo nesse tempo de dificuldade, que é para todo mundo, né? Eu tenho uma última pergunta aqui. A conversa está tão boa, a gente está aprendendo tanto com vocês, mas temos que chegar aqui na última pergunta. O que podemos fazer quando um amigo ou um familiar nos manda uma mensagem ou até mesmo faz uma ligação dizendo que está
tendo muita dificuldade para lidar com o isolamento social? Adriana. Então, Ronaldo, eu costumo ensinar as pessoas online sobre a EFT, que são 9 pontos que a gente chama de meridianos. Quando nós tocamos nesses 9 pontos, é tão legal que eu vou fazer que é até engraçado. Esse a gente chama o ponto do karatê, que tem que ser bem suave. Aqui no começo da sobrancelha, no final da sobrancelha, embaixo dos olhos, embaixo do meu nariz, embaixo do lábio inferior, aqui ó, onde tem esse ossinho, nossa, a gente bate aqui, na direção do peito, nós batemos aqui embaixo. E esse é muito engraçadinho, que eu falo assim, que é do macaquinho, esse ponto do meridiano aqui também. Quando nós tocamos nesse ponto, é tão interessante que o cortisol, ele abaixa e você consegue refletir melhor, você fica mais calmo, você foca e você consegue também dormir melhor. Por quê? Existe uma amígdala do cérebro que fica no sistema límbico, que imagina uma bexiga, a amígdala é uma bexiga. Quando ela vai enchendo, ela vai estar enchendo cheia de reações emocionais negativas. E quando eu faço esse toque nos meus meridianos, que são esses 9, a bexiga ela vai se esvaziando. É como se falasse assim para o nosso corpo, para a nossa mente, calma, tudo vai voltar, tudo vai ficar bem. Você só precisa aprender a cuidar de você. E é uma forma tão rápida e tão gostosa e prazerosa de fazer, que é tão interessante que eu falo assim, não fique nervoso, bate, não precisa bater em todos os pontos, mas vai bater em alguns pontos que você vai se acalmando, você vai conseguindo voltar ao normal. As suas reações não vão ser reações impulsivas, agressivas, ou triste, ou angustiante, você se renova, e é tão gostoso. E se as pessoas puderem fazer esse exercício, e depois se elas me acompanharem, eu ensino o passo todo, mas isso é tão gostoso, resgatar uma pessoa que ela está desesperada por alguns toques, é sensacional. Eu vou fazer. E você, Ivan, o que tem a nos dizer dessa questão? Nossa, muito curioso isso também. Eu depois quero conversar com a Adriana e ela me ensinar essas técnicas, vou segui-la nas redes sociais. E aproveito também para falar que muitos hormônios podem contribuir também para que a gente possa ter momentos de bem-estar, né? Então, rir é uma das coisas que também ajuda muito. Abraçar alguém. É muito importante a gente abraçar as pessoas. Eu sei que nesse momento de pandemia, a gente não pode abraçar ninguém, né? Mas o seu familiar, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, aproveite para vivenciar afeto com eles nesse momento. Se você puder, se você for um profissional da saúde, você vai ter que seguir algumas recomendações. Mas dentro da sua casa, procure dar afeto e receber afeto, porque isso vai gerar muitos hormônios de felicidade. Ouvir uma música que você goste muito, que seja uma música preferida, rir bastante. E também, um ponto que eu não poderia deixar de falar é cuidar das informações que você procura, né? Se o excesso de informações sobre a própria pandemia, o Covid, causa angústia, causa um gatilho negativo, então diminui um pouco a quantidade de informação e procure descobrir outras informações de pessoas que estão se recuperando e outras atividades na mídia que você goste de fazer, resgatar amigos, porque de uma certa forma você pode aproveitar esses gatilhos positivos para cuidar do seu emocional, olhando não para um excesso de informações que te causem mal-estar, ansiedade, sintomas depressivos, mas buscar informações que contribuam para você sentir felicidade, para você sentir bem-estar. Isso tudo é importante, e até mesmo tomar sol, procure um horário do dia na sua casa que bata sol. Sol ajuda depois de um determinado período de tempo, 20 minutos, começa a produção de serotonina, que é um hormônio da felicidade, do prazer. Então essas são algumas dicas que também podem contribuir, assim como a técnica que a Adriana nos ensinou, né? Nós chegamos ao final aqui do Aparecida Debate. O nosso intuito foi de promover
esse diálogo sobre as consequências emocionais do isolamento, para trazer esclarecimentos e até mesmo tentar dar alguma orientação para você que nos acompanha e está encontrando dificuldades neste momento. Aqui nós contamos com a participação de Adriana Santos. Ela é psicóloga junguiana, especialista em psicologia analítica, profissional com aplicação da técnica EFT, técnicas de libertação emocional. Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Ronaldo. Eu agradeço também essa companhia maravilhosa do Ivan. Muito grata. Muito bem. Também contamos com a participação de Ivan Santana Rabelo, psicólogo, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Psicologia do Trabalho no Laboratório Fator Humano. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação, viu? É sempre uma alegria estar aqui junto com vocês. Eu me sinto aqui da minha casa, dentro da casa da Mãe Maria. E isso é uma alegria para um aparecidense como eu, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. E para rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Na próxima semana, vamos falar sobre o novo normal. Tenho certeza que você tem ouvido muito esse termo, mas queremos entender um pouco mais sobre isso e você é o nosso convidado especial. Desejo a você e sua família uma ótima noite e até a próxima quarta-feira aqui no Aparecida Debate.